Olá, turma, tudo bem por aí? Então, turma, vamos continuar as nossas aulas, vamos lá. Então, hoje a gente vai estudar sobre a cerâmica grega, tá? E aí eu já te convido a abrirmos o nosso livro lá na página 53, certo? Vamos ler? Diz o seguinte, ó. Os gregos gostavam muito de fazer vasos de cerâmica, que serviam para enfeitar as casas e também para guardar água, vinho e alimentos. Então, nos vasos eram pintadas cenas do dia a dia, imagens de deuses e outros personagens mitológicos, tá? Então, deixa eu passar aqui um pouquinho, vamos destacar aí algumas coisas. Então, era, era comum, né? Então, fazia parte aí da atividade artística dos gregos. Então, eles gostavam muito de pintar vasos de cerâmica, que servia para enfeitar as casas, também para guardar água, vinho, alimentos. Então, no verso, aí na parte de fora dos vasos, eram pintadas cenas do dia a dia e mensagens de deuses e outros personagens mitológicos, tá? Bom, agora vamos ver um pouquinho aqui sobre a origem. Aqui também no Saiba Mais, vai ter um texto falando sobre essa cerâmica. Eu destaquei aqui alguns pontos, tá? Então, a palavra cerâmica vem do grego keramikos, que significa barro, argila e vaso. Então, é a arte de moldar o barro. É uma prática que era usada antes dos gregos, tá? Mas a civilização antes dos gregos, eles tinham esse costume, porém eles colocavam para secar ao sol os vasos. Já os gregos não, os gregos fizeram outro processo, que é exatamente o de queimar essa argila, e a argila fica mais resistente, e fica com uma coloração alaranjada, tá certo? Bom, e aqui temos aí uma representação de um vaso grego. Antes, turma, quero só falar sobre a pintura do vaso. Aí nós vemos que as figuras são pintadas em preto, tá? Depois houve uma mudança e as figuras passaram a ser pintadas com a cor natural, deixadas, tá? Com a cor natural da argila e o fundo preto. E aqui nós vemos que o fundo é laranja, tá? Antes dessa transformação, o grande pintor era o Exequias, tá? E um discípulo dele é que fez essa mudança. Então aqui nós vemos a forma original, as primeiras pinturas gregas em vasos eram dessa forma, pintados em preto, e o fundo conservado aí com a cor da argila, tá bom? E é um discípulo dele, lá por volta de 530, tempo para Dedéu, antes de Cristo, fez essa mudança, tá? Então vamos aqui. Então nós temos aqui uma jarra já com essa mudança que eu falei para vocês. Aqui o fundo já é preto, tá? As figuras são pintadas com a cor natural da argila, são deixadas, na verdade, com a cor natural da argila. E aqui o outro vaso, as figuras são pintadas em preto, tá? Essa é a primeira forma. E aqui a outra passou a ser pintada aí a partir de 530 e 430, 530 a.C., pelo discípulo do Exequias, tá? Então aí vemos uma jarra de água com figuras mitológicas, 490 a.C., essa pintura que representa aí uma cena, tá? Mitológica. Aí Bom, turma, e aqui nós temos a nossa atividade, tá certo? Então, o que é para você fazer nessa atividade aí da página 54? Você vai lá no final do livro, tem uns adesivos direcionados para essa página. Essa página é a 54, tá? Então você vai lá e vai encaixar em cada vaso as figuras que estão lá. É da primeira forma, né? Primeira maneira, eu falei para vocês que o fundo é laranja. E segunda já é a última forma, que é pintada o fundo aí em preto, tá bom? Página 54, tá? E aqui na página 55, você vai... um detalhe aqui sobre os padrões geométricos, tá? Os gregos, eles seguiam também esse padrão geométrico. Então, o que você vai fazer?
você vai continuar o desenho, deixa eu colocar aqui uma cor preta, você vai continuar o desenho igual, tá? Deixa eu ver aqui, opa, não. Então, é só você continuar os padrões, tá? Aqui, só que você vai fazer melhor do que eu, tá? E assim, o resto também, tá? Então é isso, turma. Espero que vocês tenham gostado. Aí, nossa aula sobre os vasos gregos, tá? E lembrando desse detalhe, dessa mudança, que antes os vasos, eles eram... o fundo era laranja, depois passou a ter um fundo amarelo ou laranjado, tá? Quer dizer, falei ao contrário. Antes o fundo era amarelo, o desenho era preto, e depois o fundo passou a ser preto com as figuras em laranja, tá bom? Só é pra a gente entender essa mudança, para não fazer essa confusão, tá certo? Bom, e aqui, só para falar um pouquinho sobre esse vaso aqui, tá? Da atividade, que você já entendeu? Então esse vaso aí vai mostrar a figura de Édipo, tá? Ele foi desafiado pela Esfinge, que também a gente viu que era um ser mitológico também lá dos egípcios. E o Édipo, ele conseguiu decifrar o enigma da Esfinge, tá bom? Então é só para destacar aí esse herói grego nessa figura. Então é isso, turma. Tchau, tchau. Um abraço para todos, um beijão e até a próxima!